No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Aos nossos companheiros internautas que nos assistem pela internet, a todos nosso grande bom dia e o abraço fraterno do Movimento Espírita de Rondônia, que aqui vizinho do Amazonas vibra pelo sucesso do evento e pela capacidade de transformação que o movimento espírita pode oferecer para a sociedade em que estamos inseridos. É com muita honra que participamos do Congresso, principalmente pela oportunidade que ele nos oferece de nós discutirmos questões fundamentais para nós, como os aspectos referentes à nossa educação e à transformação do nosso planeta. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Assim começa o livro de Bereshit, a Bíblia judaica, que os ocidentais acharam por bem chamá-lo de Gênesis. O livro de Bereshit traz, no seu primeiro versículo, a informação que seria traduzida na nossa língua em português como sendo: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Mas os rabinos, debruçados sobre as interpretações que o texto possui, divergem da tradução que o Ocidente consagrou para essa frase. Porque, segundo os estudiosos do judaísmo, o verbo bará contido nesta frase não significa essencialmente criar, mas também o verbo pode significar formar, modelar. E a palavra Elohim, apresentada no texto como se fosse Deus, na verdade é um plural. Então a tradução que poderia se dar a essa primeira frase de Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, poderia ser: no princípio formaram os deuses o céu e a terra. Essa frase dita assim para alguns segmentos do próprio cristianismo representam um certo desconforto pela possibilidade de que o texto esteja se referindo à existência de vários deuses. Não são deuses propriamente. Os Elohim seriam, na verdade, na conceituação judaica, outras criaturas. O verdadeiro Criador, chamado de Ein Sof, ou seja, o incriado, não seria aquele que atuou na terra. Mas à frente, no mesmo capítulo de Bereshit, aparece: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os Elohim, portanto, formaram os homens à semelhança deles. Dessa maneira, portanto, quando nós observamos essas questões, pode gerar algum desconforto, sim. Mas para a doutrina espírita isso se torna plenamente equacionável. Porque se nós pegarmos as obras espíritas, fundamentalmente o livro A Caminho da Luz, nós iremos observar que uma comunidade de entidades angélicas, capitaneadas pelo governador planetário, iniciou o trabalho de formação da Terra. Eles não eram deuses, eles eram modeladores, eles eram formadores do planeta, que vinham aqui para iniciar o processo de construção de um novo orbe e de uma nova civilização. Assim, para a doutrina espírita não causa nenhuma estranheza. Jesus, o governador planetário, criatura de Deus, o chefe dos Elohims, esteve na Terra capitaneando uma grande equipe formada por físicos, químicos,
matemáticos, sociólogos, que trabalhando a diversidade da condição da Terra, foram ao longo dos séculos promovendo as transformações sucessivas até que nós alcançássemos a condição de hoje, termos a multiplicidade de vida que o planeta oferece. E segundo aquilo que a literatura espírita nos propõe, o esforço dessas entidades angélicas para realizar esse trabalho não era outro senão oferecer, dentro do universo, um espaço novo aonde os espíritos pudessem trabalhar e desenvolver as suas potencialidades e assim crescerem em termos de ciência, em termos de conhecimento em todas as áreas que se possa imaginar, tanto na área científica, como na área do comportamento humano, no conhecimento das leis morais, no comportamento da relação do homem consigo mesmo, na sua relação com o Criador, em todas as áreas em que o conhecimento se fizesse, além do desenvolvimento mais pleno do espírito no domínio da sua relação com a própria criação. Essas entidades angélicas, portanto, fizeram um trabalho grandioso e na obra O Espírito da Verdade, assinado por Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos, há uma mensagem lá chamada A Rigor. E nessa mensagem chamada A Rigor, os espíritos apresentam para nós uma conceituação de alguns termos bíblicos que, de repente, nós perdemos a ideia do que eles sejam ao longo do tempo. E lá há uma definição do que seja Espírito Santo. Lá diz, Espírito Santo é a comunidade das entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, Jesus, o nosso governador, secundado por esse grupo de entidades, os Elohim, o Espírito Santo, constituíram então assim a formação daquilo que seria a estrutura do planeta. E na conformação dos tempos, à medida que as espécies foram evoluindo, e já no albor do nascimento da civilização, já havia a promessa do governador de que ele viria à Terra para facilitar o processo de educação daqueles que nasceriam na Terra. Já havia a promessa desde o início da formação da civilização terrena. E para esse objetivo, decidiu-se que em um local específico do planeta, um povo seria escolhido para receber um conjunto de revelações que servissem de base para que então, no momento exato, o governador planetário pudesse renascer. Esse povo que recebeu essa missão foi o povo hebreu. O povo hebreu surgiu a partir de um ser mitológico, também contido no livro de Bereshit, capítulo 12, chamado de Abrão. Abrão era casado com Sarai, não possuíam filhos e já aos 83 anos não conseguiam ter filhos nenhum. Abraão então acaba conversando com a esposa e a esposa lhe propõe que ele engravide a escrava Agar. Então, Abraão, engravidando a escrava, tem um filho chamado Ismael. E depois, aos 99 anos, a própria Sarai, conversando com Deus diz a ela, é esse I do seu nome que não deixa você engravidar. Essa é uma dica para quem não engravidou até hoje. Então ele sugere retirar o I do nome dela e ela deixa de ser Sarai para ser Sara. E ele deixa de ser Abrão para ser Abraão. E como Abraão, e ela como Sara, ela aos 99 anos, ele aos 100, segundo a mitologia judaica, ela engravida e tem um segundo filho, Isaac. Em função dessa circunstância, nascimento do segundo filho, Sara se incomoda com a presença de Ismael na sua casa e sugere que Abraão coloque para fora de casa Agar com Ismael para que Isaac assuma a primogenitude da família. Assim é feito e Ismael vai embora com Agar. Segundo o texto bíblico, Agar desencarna no caminho e Ismael sobrevive e vai formar a nação dos árabes. Ismael vai embora, mas Isaac fica. Isaac teria depois, mais tarde,
2 filhos, Esaú e Jacó, abençoa Esaú, abençoa Jacó, Jacó vai ter 12 filhos homens, fora as mulheres, 12 filhos homens, e esses 12 filhos homens vão formar a nação judaica, as 12 tribos de Israel. Um para um lado e os árabes para os outros. Mas primos, nascidos do mesma raiz, Abraão. Os judeus, então, recebendo sucessivas revelações e informações do plano espiritual, já começam desde o princípio a receber informações de vários profetas que vêm ao longo do tempo trazendo detalhes e fragmentos sobre a vinda do governador planetário. A distância entre Moisés, o grande revelador mosaico, judaico, e Jesus é de aproximadamente 13 séculos. E nesses 13 séculos, 16 profetas comparecem nesse período. Só que, surpreendentemente, diferente do que nós poderíamos imaginar, os 16 profetas não estão distribuídos nos 13 séculos. Eles estão todos concentrados em 9 séculos. E existe 400 anos de silêncio. O último dos profetas, Malaquias, é 4 séculos antes do nascimento de Jesus. Daí para frente, nós não teríamos mais nenhum profeta de Israel trazendo nenhuma revelação nova. O povo passa, portanto, esse período todo sem nenhum guia espiritual que lhe pudesse orientar e trazer alguma revelação do plano maior. É como se o movimento espírita ficasse 400 anos sem comunicação mediúnica nenhuma. E é nesse período de silêncio do mundo espiritual que os homens começam a se incomodar com a falta de uma diretriz, de uma baliza, de uma orientação que pudesse nos dar a condição de perceber o que acontecia do lado de lá da vida. Então, nos 200 últimos anos entre a história antes de Jesus e até o nascimento dele, nesses 200 anos antes de Jesus, ocorre um período no judaísmo chamado Zugot, em que quem assume a liderança do controle da filosofia judaica, da diretriz filosófica do povo, são os líderes do Sinédrio, chamados em hebraico os Tahanim. Os Tahanim seriam um grupo de estudiosos que compõem o Sinédrio e que dariam as diretrizes. Nesses 200 anos, 5 lideranças vão acontecer nesse tempo, trazendo o equilíbrio para que o povo não se dispersasse, na expectativa de que em algum momento essa figura singular, o chamado Messias tão esperado, pudesse surgir. Passa-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o último dos Tahanim chama-se Hillel. Ele é o mais singular de todos os estudiosos judaicos desse período. Hillel é tão significativo na história judaica que até hoje seus estudos são apreciados. Seus conhecimentos não estão na Torá, é verdade, não estão na lei de Moisés, não estão nas obras proféticas, porque elas acabaram 400 anos antes do nascimento dele. Mas os ensinamentos dele estão em diversas outras obras. A Guemará tem muito conhecimento de Hillel, o Pirkei Avot tem muita coisa, a própria Mishnah, várias obras judaicas estão repletas de ensinamento de Hillel. E o que ele tinha de tão singular? Diferentemente dos outros rabinos que viveram naquele período, Hillel trazia uma proposta centralizada especificamente no amor. A ideia dele era que a religião era o amor. E ele tem alguns ensinamentos assim, muito parecidos com o cristianismo. Se nós formos estudar judaísmo, nós vamos encontrar um dos pensamentos de Hillel, no qual ele diz: não façais aos outros aquilo que não queríeis que os outros vos fizessem. Hillel propõe amor em todas as situações da vida. Ele diz que o homem
jamais pode se aborrecer com alguém, nunca pode perder a paciência, que temos que ser sempre simples, despidos de vaidades, que temos que ser pessoas amorosas, e dá alguns detalhes bastante curiosos sobre como é que nós devemos nos comportar. Ele diz que todas as vezes que entramos no local, nós temos que cumprimentar todas as pessoas que estão naquele lugar, e todas as pessoas têm que ser cumprimentadas com um sorriso. Você não pode cumprimentar a pessoa com o rosto sério. Cumprimenta-se a todos e a todas as pessoas com um sorriso no rosto. Existem inúmeras histórias consagradas dentro do judaísmo para a pessoa de Hillel. Ele era um sábio tão extraordinário que todos os demais do Sinédrio o elegeram como sendo o grande mestre. E ele já tinha uma idade bastante avançada, segundo a estudiosa, ele teria vivido 120 anos. Os 40 primeiros anos ele foi desligado de tudo, nos outros 40 ele foi um estudioso aplicado da lei, e aos 80 anos ele então se iluminou. Foi quando ele descobriu todas essas coisas e viveu até os 120, segundo dizem as tradições judaicas, ensinando essa doutrina do amor que ele tanto pregava. Hillel tomou para si uma responsabilidade. Como percebeu que estava velho, disse: eu vou pessoalmente formar um continuador da minha ideia. E escolheu o seu próprio neto para ser o continuador desse pensamento. Seu neto chama-se Gamaliel, o rabino que iria formar Paulo de Tarso. Por isso que Gamaliel tinha um pensamento adocicado sobre o judaísmo. Se Paulo de Tarso tivesse ouvido mais efetivamente as lições que Gamaliel teria lhe deixado, talvez a história do cristianismo no seu começo tivesse sido muito diferente daquilo que aconteceu. Mas Hillel acabou retornando para o mundo espiritual, desencarnou e retornou para seu país de origem, o mundo espiritual. Só que o conhecimento e os ensinamentos dele foram tão significativos que ele não se restringiu à área aonde ele viveu. O conhecimento de Hillel não ficou circunscrito a Israel, mas se espalhou para as nações vizinhas, para as nações árabes. E os árabes passaram também a estudar Hillel, mas deram a ele um nome um pouquinho diferente, apenas alterando a posição das vogais, chamando ele de Eliú. O Eliú dos árabes é o mesmo Hillel dos judeus. Hillel, Eliú, é um dos que constituem a equipe dos Elohim. É um dos que fazem parte do conselho que, junto com o Cristo, coordenam aquilo que iria acontecer nos destinos da Terra, respondendo especificamente pelas questões da área sociológica, não da área da química nem da biologia, mas o sociólogo por excelência, que constitui o grupo das entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. E exatamente Hillel, ou Eliú, num diálogo mantido com Jesus, conforme a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aponta a Terra do Cruzeiro como sendo um local aonde o Cristo poderia inaugurar uma nova etapa para a construção do seu Evangelho. Por que isso estaria acontecendo? Isso estaria acontecendo porque, à medida que o cristianismo nascente começou a se espalhar pela Europa, nós começamos a experimentar um processo de desvirtuamento da mensagem original cristã. E quando falamos isso, ficamos bem à vontade que não estamos falando de ninguém, estamos falando de nós mesmos. Essa é uma das grandes vantagens que a reencarnação nos oferece, é que quando nós apreciamos o passado, nós não estamos criticando outros, nós estamos apreciando a nossa própria história e refletindo sobre aquilo que nós mesmos fomos. Por isso, dentro dessa ótica, é possível observar o desvirtuamento que o cristianismo foi sofrendo.
E como foi esse processo de desvirtuamento? Ele ocorreu a partir do momento em que a humanidade, percebendo a grandeza da mensagem de Jesus, ao invés de se voltar para a mensagem, se voltou para o mensageiro. Ao invés de nós cultuarmos aquilo que era pregado por ele, nós passamos a cultuar Jesus, a sacralizar Jesus, a endeusá-lo, a prestar e render culto a ele, ao invés de nos debruçarmos para entendermos: mas o que é que ele pede? O que é que ele quer? Não, eu mostro que eu reconheço a grandeza do Mestre apenas seguindo aquilo que a liturgia me propõe sobre ele e não exatamente aquilo que ele disse que era para fazer. Não, o que ele falou não é o mais importante. O mais importante é mostrar que eu rendo culto a ele. E nesse fenômeno foi ocorrendo um afastamento progressivo da relação entre o homem e a própria mensagem do cristianismo. Nós fomos gradualmente criando rituais e liturgias que foram afastando o cristianismo da sua pureza original. Começamos a estabelecer regras, padrões, hierarquias, sacramentos que foram apagando de nós a ideia do que fosse a mensagem cristã na sua essência. Já pelo ano 1000, nós já estávamos a braços com as chamadas cruzadas, identificando o nascente islamismo como se fosse inimigo do cristianismo e em diversas cruzadas estabelecendo sangue para poder garantir a hegemonia do cristianismo no Ocidente. Durante esse período, lamentáveis incidentes aconteceram, manchando de sangue inúmeras páginas da nossa história e criando um ranço de desarmonia entre as religiões que em si não haviam nascido para guerrear. Nem o cristianismo e nem o islamismo haviam surgido para serem uma a opositora da outra. Mas, não satisfeitos com esse processo, no século XIII nós avançamos ainda mais, criando a Inquisição, colocando nos calabouços dos templos religiosos cristãos os instrumentos de tortura, de massacre, de opressão, da civilização, na tentativa de, mais uma vez, garantir a permanência do cristianismo da forma como ele era interpretado, como a verdade única sobre o Ocidente. Mas à frente, já no século XVI, nós vamos enfrentar a chamada Reforma Protestante, com o surgimento do protestantismo, que era a chance das pessoas terem acesso ao texto evangélico, porque era proibido as pessoas manusearem a Bíblia, ninguém poderia manusear, só o sacerdote. E o protestantismo vem trazer esse desalgemar das nossas circunstâncias, fazendo o processo de aproximação da mensagem bíblica das pessoas da época. Lutero comete um sacrilégio, tira a Bíblia do latim e coloca numa língua normal, ele traduz para o alemão. Isso é um absurdo. As pessoas poderiam ler, que crime. Mas, exatamente inspirado por esse processo de divergência entre protestantes e católicos, a França, no ano de 1572, sob o domínio da rainha Catarina de Médici, Carlos X, que era o rei, promove a noite de São Bartolomeu num grave delito, em que protestantes e católicos se enfrentam, promovendo uma noite de matanças em que, segundo as tradições, as patas dos cavalos se cobriram de sangue nas ruas de Paris. Lamentável fato. Essas experiências que aconteceriam no século XVI é que inspirariam, já no século XV, a preocupação com o renovar das esperanças. E como a Terra apenas tinha como ocupada, em termos como nós conhecemos hoje, na forma de civilização, apenas a Europa, a Ásia e não o Ocidente, as Américas, a América seria um excelente local onde isso poderia acontecer. E daí, imaginando-se a possibilidade de que isso pudesse se dar, o Cristo então escolhe uma região da terra para que ali pudesse ser feito
uma nova oportunidade, uma nova tentativa para resgate da mensagem original. Essa não seria a primeira vez. Inúmeras tentativas já foram feitas para resgatar o cristianismo na sua essência. No livro A Caminho da Luz, existem diversas dessas tentativas ali colocadas. O próprio islamismo é uma das tentativas de se fazer com que o cristianismo voltasse à sua mensagem original. A história de Carlos Magno também é uma tentativa de resgate para a mensagem original. A história de Francisco de Assis é outra tentativa de resgate. John Hus, outra tentativa. Lutero, outra tentativa. São várias estratégias para tentar trazer o cristianismo para o seu ponto de equilíbrio. Mas é interessante que a mensagem de Jesus, ela ficou tão desvirtuada que quando chegou na Idade Média estava tão perdido que eu não tinha mais muita solução. Graças a Deus eu não faço parte da equipe dele, porque se eu fizesse parte dessa equipe, se Hillel tirasse férias e eu pegasse a vaga dele por um dia naquela época, eu teria dado uma sugestão fácil de resolver o problema. Eu diria: mestre, desloque aquele meteoro mais para cá um pouco e acerte, porque não tem mais cura. Que na Inquisição era um período tão doloroso que a gente não consegue imaginar o que pode ser feito para resolver a Terra. Mas, surpreendentemente, o Cristo dá uma solução inimaginável. Ao invés dele desistir do planeta, ele aposta numa ficha interessantíssima. Quando ele percebe no século XIV o mergulhar da humanidade numa situação bastante deprimente, ao invés de destruir, ele convoca 100 gênios do passado e, no intervalo de 80 anos, encarna todos eles juntos. E o nome que ele dá no mundo espiritual é o nome que as pessoas dão na Terra: renascimento. Realmente é verdade. Estava morta a arte, estava morta a ciência, estava morta a filosofia. Esses homens vêm e, num fenômeno que a ciência não sabe explicar, eles retomam todo o conhecimento greco-romano e reinauguram todo o saber na história. Por que isso? Porque seriam eles as mesmas almas que na Grécia e na Roma antiga estariam fazendo as mesmas coisas, renascidos num novo cenário. Eles vêm e, secundados pelos enciclopedistas que viriam para construir esse processo de conhecimento, e depois os iluministas, nós vamos construir uma nova forma de pensar que não voltaria mais. Nós não teríamos mais o retorno à mediocridade que vivemos durante o período da chamada Idade Média. E assim, nessa região da América do Sul, onde se escolhe esse local, onde vai acontecer essa possibilidade de retorno, estabelece-se o Brasil. E aqui, no Brasil, nós temos a possibilidade, sim, de virmos a fazer daqui um local especial. Só que às vezes as pessoas se equivocam sobre o que seja uma nação que tem a responsabilidade de trazer a mensagem essencial do Evangelho. E se nós fôssemos fazer uma comparação, se a gente quer a mensagem original do Evangelho, nós queremos a Casa do Caminho de volta. E como era a Casa do Caminho? Um local rico, faustoso, todo mundo muito bem, todo mundo uniformizado, tarefas definidas do quadro, marcando metas, indicadores. Não. A história diz que a Casa do Caminho era um local extremamente simples, cheio de pessoas doentes, frágeis, famintas, aonde se exercia o processo de socorro às criaturas. Essa era a característica essencial que a Casa do Caminho possuía. Então, se nós imaginamos que o Brasil possa ser um local onde o Evangelho venha a ser resgatado na sua mensagem original, conceituado no rótulo de pátria do Evangelho, no sentido de ser um espaço onde esse cristianismo pode acontecer, nós não podemos esperar que aqui seja um local perfeito. Não exatamente isso, mas um local onde as possibilidades estarão colocadas. E não faltaram esforços para que isso pudesse acontecer. No século XV para o século XVI,
Nós tínhamos nações tão poderosas, nós tínhamos a invencível armada espanhola com seus navios extraordinários, nós tínhamos os senhores dos mares, que era a Inglaterra, nós tínhamos a França, que tinha na pessoa da própria rainha Catarina de Médici e mais tarde, mais à frente, Napoleão, um poderio enorme. Nós tínhamos os holandeses que tinham visões extremamente modernas, mas nós fomos colonizados exatamente pelos portugueses. E a gente diz, mas meu Deus, por que isso, Senhor? Por que isso? Por quê? Sabe, os historiadores da época dizem que a nossa corte era muito chinfrim, nem parecia que era uma corte. A forma, o trono tosco, a roupa toda rota do nosso príncipe regente, a maneira como era tão próximo o processo dos súditos com relação ao seu rei. Havia intermináveis reuniões de beijamão durante o reinado de Dom João VI, em que ele ficava horas com a mão estendida e as pessoas vinham beijar a mão, beijar a mão, beijar a mão. Uma coisa completamente destoante do glamour das cortes da Europa, onde se encontrava realmente rainhas, princesas e príncipes com toda aquela pompa dos contos de fada. No nosso Brasil, não foi assim, não foi assim, não foi. E às vezes a gente se entristece, oh meu Deus, porque não foi? E não faltou esforço para que assim não fosse, porque os holandeses chegaram aqui em Pernambuco e surpreendentemente nós conseguimos botar eles para fora. Os franceses entraram no Rio de Janeiro e Estácio de Sá conseguiu colocar os franceses para fora. Os ingleses capitanearam a vinda da família real para poder chegar até as costas do Brasil, fizeram toda a defesa do litoral brasileiro durante todo o tempo que Dom João esteve aqui e não invadiram. Os espanhóis, que tinham tanto poderio, que ficaram com todas as colônias da esquerda do nosso continente, não invadiram. Ainda tentaram ali ali onde é o Uruguai, a chamada província Cisplatina, foi só o que deu. E a gente fica, meu Deus, mas não tinha outro jeito não, Senhor. Tanta programação, né? E a gente se questiona, mas por que assim? Na verdade, se a gente for olhar pela ótica material, gente, deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado porque o país se formou nessa amálgama de raças, tudo misturado. O povo vinha para cá, não tinha... Na época das capitanias era proibido ter estrada ligando uma capitania com a outra, vê se pode. Era proibido ter escola, porque se desenvolvia as pessoas. Então, assim, um pensamento tão... Meu Deus, mas como pode? Mas é surpreendente o fato de que, por ter sido exatamente assim, é que a gente é assim. Nós somos de um jeito que só nós somos. E há coisas que a história não consegue explicar sobre nós. Por exemplo, no século XVI, quando começou a Reforma Protestante, a Igreja Católica imediatamente criou a Contra-Reforma, baseada no pensamento de Inácio de Loyola, colocou uma série de homens que seriam estudiosos para julgar e sentenciar e condenar as pessoas. Era a Companhia de Jesus, os belenguis, os homens da Inquisição. Os que faziam os tribunais da Inquisição eram os jesuítas, não eram outros. Na Europa, você falar em jesuíta, o povo se pela, porque significa inquisição, significa fogueira, significa processo, significa uma mente rígida. E foi exatamente essa ordem que mandaram para o Brasil. A mais radical que tinha, podiam ter mandado outro, podiam ter mandado os franciscanos, os dominicanos, alguma coisa, mandaram exatamente os jesuítas para cá. Na primeira leva de jesuíta que veio um entre eles chamado Padre
Padre Anchieta. Anchieta, quando chegou no Brasil, diferentemente do que se imaginava, não se perfilou com os poderosos, resolveu tomar o partido dos índios. E não se esperava isso de José de Anchieta. O que se esperava é que os jesuítas servissem ao propósito de fazer a dominação do povo que estava aqui. Não, ao contrário, os jesuítas se voltaram contra. Então mandaram uma segunda leva. Na segunda leva veio o padre Manuel da Nóbrega. Aí acabou de vez. Porque os dois juntos faziam o trabalho a favor dos índios e não contra. Isso não existiu em lugar nenhum. Isso só existiu aqui. Só existiu aqui. E aqui ofereceu-se uma proposta de cristianismo muito diferente daquela que nós conhecemos em outros lugares da Terra. Quando se faz divulgação do espiritismo na Europa, e que você diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, há algumas pessoas que reagem, porque o cristianismo na Europa está relacionado com uma história vinculada à Inquisição. Mas quando você apresenta no Brasil a ideia do espiritismo como cristianismo redivivo, ele passa a ser bem aceito. Por quê? Porque o sinônimo de cristianismo no Brasil é amor ao próximo. Nós conseguimos aqui, da forma como nós somos, a construir uma nação onde esse perfume do Evangelho conseguiu sair. E nós nos contaminamos positivamente desse processo. Nós somos uma nação cristã que tem a característica de entendermos na religião a fraternidade. E exatamente porque nós não somos formados por outras nações, mas exatamente porque nós somos frágeis, quebrados, pequenos, e assim como somos, é que nós somos do jeito que nós somos. Você experimenta chegar num outro local do planeta, levar seu filho para a escola no outro local onde ele não é daquele país. E veja como as pessoas o recebem. Há uma tendência de rejeição. Quem é você? De onde você vem? Você não é daqui. E o bullying porque você não é daquele lugar. Agora pegue alguém de fora e coloque numa escola brasileira para ver como todo mundo cerca. Quem é você? Todo mundo quer ser amigo. Ele é, olha, meu colega de fora. Porque nós somos assim. A colonização portuguesa, ela possui o dom de tornar as coisas muito próximas. As nossas classes sociais não existiram. Nós nos misturamos. O processo de miscigenação racial que o Brasil passou tornou o Brasil essa amálgama que, como o Alberto dizia ontem, não tem rosto. Tem barriga, né, Alberto? Mas não tem rosto. Não tem rosto, nós não temos um rosto, não temos um biótipo. Por quê? Por conta das misturas que assim aconteceram no país. Diferentemente de alguns locais do país onde não foram feita a colonização portuguesa e que a comunidade se fechou. Observem como existe uma diferença na relação com quem vem de fora, em relação ao resto do país onde predomina essa miscigenação. Então, é essa característica essencial que deu a nós a condição de fazermos uma nação bem diferente. E qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que nessa mistura e de oportunidades nós criamos o terreno propício para que a mensagem do cristianismo redivivo viesse. Que a mensagem do espiritismo encontrasse um local propício. Então, aquilo que parece ter dado errado foi o que deu certo. Esse aparente erro da nossa colonização é que permitiu que a nossa sociedade fosse assim. Nós temos intuitivamente a ideia da imortalidade, trazida pelas várias contribuições étnicas que o nosso país teve. Nós temos uma relação com o cristianismo, então as várias culturas foram se misturando e para nós é muito pacífica a ideia de que a vida existe após a morte. Nossa sociedade tem isso como um conceito já sedimentado. Então, quando o cristianismo teve que vir para o Ocidente, para cá, para o Ocidente, em termos do espiritismo, nós não tínhamos a condição técnica para trazer a mensagem. A mensagem tinha que vir num local mais bem elaborado, em termos de tecnologia. Na época era a França.
Mas já se previa que depois da França, o espiritismo encontraria no Brasil o campo mais propício para se desenvolver. E aí, numa conversa entre Ismael, o filho de Abraão, e o mentor espiritual da França, que é São Luís, os dois estavam conversando. O cristianismo vai começar aí na França, que a gente não tem condição de receber o espiritismo lá, mas a gente de repente vai depois receber essa mensagem. E aí São Luís disse: olha, vamos fazer negócio, vamos fazer. Eu recebo o espiritismo lá e depois eu passo para você, mas você vai levar umas alminhas para lá também. Então, ligados à Revolução Francesa e à Noite de São Bartolomeu, que são basicamente um fenômeno apenas dividido pelo tempo com as mesmas entidades, nós recebemos um contingente grande de entidades que vieram da Europa para cá. Então aqui nós temos inglês, francês, espanhol, alemão, holandês. Temos almas de todas as nacionalidades encarnadas no Brasil. Só que é inglês falido, francês falido, espanhol, tudo falido. Porque o Evangelho não é o local onde vai encontrar as almas puras, é para que aqui se exerça o papel de cicatrização dessas feridas. Então nós não podemos esperar que aqui a gente vai encontrar só a alma redimida. Não, mas nós vamos encontrar aqui a fraternidade que pode fazer com que isso se levante, com que a nação consiga exercer o papel que ela precisa realizar e se levantar diante dessa missão que ela tem. Então, a oportunidade de comandar o nosso país, o Brasil, foi concedida a Ismael porque ele é o outro braço. Não houve a árvore do Evangelho não foi transposta de onde? Do outro braço, porque o filho de Abraão era Ismael e Isaac. De Isaac teve Esaú e Jacó, Jacó as 12 tribos. Estava nesse braço. Então a árvore foi transportada para o outro braço. Ismael, o filho de Agar com Abraão, é que é o mentor espiritual do Brasil. É ele hoje que tem a responsabilidade de comandar esse processo de evangelização e de estruturação. Deve estar dando um trabalho danado para ele, né? Mas é ele que é o espírito que tem essa responsabilidade de fazer a nação caminhar para frente. Aí nós recebemos essas entidades e nós dizemos assim: poxa, mas será mesmo que a gente vai ter condição de fazer as coisas serem melhor? Nós temos um atributo que as outras nações não têm. E aqui eu faço uma reflexão, e eu não estou criticando ninguém, apenas uma análise. A França tem aproximadamente 2.000 anos de cristianismo. O Brasil tem menos de 500 anos de cristianismo. Mas o que foi que a França fez com a mensagem cristã no íntimo do ideário das pessoas francesas? E o que foi que o cristianismo fez no Brasil, independente de espiritismo, no ideário dos brasileiros com relação à mensagem cristã? O que aconteceu dentro de cada um de nós? A nossa capacidade de acolher é muito maior. Então, nesses períodos de tanta loucura no mundo, desse processo de transição que a gente enfrenta, e das nações procurando se acomodar, o processo dos refugiados, ainda em massa de pessoas para a Europa, as pessoas, quando elas entram na França, elas chegam, mas elas não são absorvidas no tecido social como sendo franceses. Eles formam um bolsão. Então, tem os franceses para cá e os imigrantes para cá. Isso não mistura. E quanto mais você segrega, mais você gera violência. Porque a segregação gera violência. Quanto mais segregar, mais nós veremos fenômenos de reação ao processo de segregação. Mas o que foi que aconteceu no Brasil? As pessoas chegam ao Brasil, elas são acolhidas como se fossem nossas. Um dado para vocês: o Líbano tem 4 milhões e 500 mil habitantes. E no Brasil tem 6 milhões de libaneses. Tem mais libanês no Brasil do que lá. Eles são 12 milhões
espalhados no mundo inteiro, e só no Brasil tem 6. Aqui tem metade de todos os bandeirantes que estão fora do país deles. E nós acolhemos essas pessoas, eles estão misturados conosco. Eles são cristãos, são maronitas, outros são ortodoxos, outros são muçulmanos, xiitas, sunitas, estão todos convivendo conosco na nossa sociedade, porque o modelo da sociedade brasileira é diferente. É essa característica que é o nosso grande trunfo. Isso é que dá a nossa condição de sermos uma nação do Evangelho. Não é nós sermos a nação mais rica, mais poderosa, que tem o melhor PIB, não é isso. É a nossa capacidade de acolher. Porque se o Evangelho é para o acolhimento, é para isso que nós estamos aqui. Para realizar o trabalho de recepção em nós de todas essas feridas que nós trazemos dentro das nossas almas. O objetivo da mensagem é dar a cada um de nós a condição de percebermos que nós somos maiores do que aquilo que a gente pensa. Nós muitas vezes achamos que nós somos uns infelizes, uns desgraçados, uns que não valem nada. É porque nós não sabemos o valor que nós temos. Nós desconhecemos a grandeza de uma nação fraterna, de uma nação onde as pessoas se dão como irmãos. No norte, então, que todo mundo chama de maninho, aí fica mais fácil de entender isso. Então, é uma nação diferente, é essa que é a nossa diferença. O nosso erro é o nosso acerto. Deu certo, gente. Foram 500 anos de estradas que a gente dizia, meu Deus, mas está tudo errado. Nós construímos uma nação plural, uma nação onde as pessoas se enxergam como irmãs. Nós temos muitos problemas sociais, sem dúvida, mas nós seremos capazes de resolver, porque a história da Europa não diz que ela sempre foi como ela foi, ela era ruim, olha um filme de Robin Hood para ver como é que era a Inglaterra. Então era assim, as coisas mudam. Agora, quanto tempo a Europa vai demorar para ser fraterna? E quanto tempo a gente vai precisar para se melhorar em termos de qualidade de vida? Então é muito mais fácil você melhorar tecnologicamente uma nação do que a transformar os seus conceitos mais internos para que ela se torne uma sociedade mais fraterna. Isso pode garantir para nós que a gente cumpra a missão que está designada para o Brasil, mas que não necessariamente ela vai acontecer. Ela pode acontecer ou não. O importante é que nós não tenhamos essa síndrome de que nós somos a nação que deu errado, porque desconhecemos muitas das coisas que acontecem em nosso redor no mundo espiritual e que a gente não tem condição de perceber. E apesar de nós sermos tão ligados assim ao cristianismo, eu gostaria de deixar hoje uma mensagem que não é do Cristo, é do Buda. É uma história que tem 2.600 anos e que talvez ela fale muito dessa nossa relação do Brasil como coração do mundo, a pátria do Evangelho. Conta o Buda que havia uma casa muito faustosa de um senhor muito rico e ele tinha vários servos que atuavam na casa desse senhor produzindo aquilo que o senhor precisava. E entre os servos que havia nessa casa, havia um rapaz em particular que tinha a responsabilidade de levar água de um poço de pedra até a cisterna que ficava na casa do seu amo. Todas as manhãs, segundo o Buda, o rapaz colocava uma vara nas costas com um balde de cada lado, caminhava por um longo espaço até a chegada do poço, enchia os baldes com água e voltava por esse caminho até colocar a água na cisterna do seu amo. E ele fazia esse processo várias vezes durante o dia. E conta a história que numa das vezes que ele chegou até o poço de pedra, que baixou a vara para começar a encher os baldes, ele, sem querer, bateu com um dos baldes na lateral do poço. E como o poço era de pedra, na hora que o balde bateu, o balde rachou. Ele virou o balde, olhou o fundo do balde ali rachado e, diferentemente do que a gente poderia imaginar que ele fosse fazer, ele continuou usando o balde, mesmo quebrado. Ele chegava
agora diante do poço, colocava os 2 baldes no chão, enchia primeiro o balde bom, e depois enchia o balde rachado, e imediatamente colocava a vara nas costas e saía correndo pelo caminho. Quando chegava lá na casa do amo, só tinha um pouquinho de água no balde rachado, e derramava a água do balde, derramava a água do balde bom, e voltava para buscar mais água. E numa dessas idas e vindas que ele fazia, quando ele parou na lateral do poço para encher, o balde rachado virou-se para ele. Nessa época os baldes ainda falavam. O balde virou-se para ele e disse: por que você faz isso? Por que você faz? Você acha que eu não percebo o que você está fazendo? Você se condena a sofrer por minha culpa. Eu não presto. Eu sou um balde inútil, rachado. Eu não sirvo para nada. O que você quer? Me jogue fora. Olha, ali é o montouro de lixo. Me jogue lá. Ali é o meu lugar. Eu tenho vergonha do balde bom. Eu não lhe ajudo. Por minha culpa você tem que ir e vir muito mais vezes. Me jogue fora. Coloque no meu lugar um outro balde bom, que possa fazer a tarefa que você precisa, que possa lhe ajudar. Se liberte de mim. Eu sou um estorvo, eu sou um peso, eu sou um inútil. O rapaz então virou-se para o balde rachado e disse: ah, meu querido balde rachado, se tu soubesses o quanto meu amo se agrada do trabalho que faço na casa dele, porque me sirvo de ti, tu não dirias isso. Porque exatamente no dia seguinte ao que tu rachaste, eu plantei semente de rosa desde o poço até a casa do meu amo. E quando tu vais nas minhas costas, derramando a tua água pelas tuas rachaduras, tu vais semeando vida por onde quer que tu passes. E todas as manhãs eu colho flores que enfeitam a casa do meu amo, e ele muito se agrada do que faço, porque me sirvo de ti. Olha o caminho por onde vai o balde bom, não tem flores. Ele é tão completo em si mesmo, ele é tão perfeito, que ele não sabe dividir o que tem. Mas tu, exatamente porque tu és quebrado, rachado, derrotado, tu vais chorando as tuas lágrimas pelo caminho, e são exatamente essas tuas lágrimas que semeiam a vida por onde quer que tu passas. Assim, nessa minha tarefa de servir ao meu Senhor, eu posso me liberar de todas as coisas das quais me sirvo para atender aos desejos do meu amo, menos me liberar de ti, meu tão precioso e útil balde rachado. Façamos do Brasil também um balde rachados nas costas daquele que segue para servir ao grande Senhor do universo. Muito obrigado a todos.